Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo à penúltima aula do nosso curso completo sobre After Effects. No vídeo de hoje eu irei falar sobre textos e também sobre partículas. Vamos logo ao que interessa. Temos aqui uma nova composição e eu irei criar um novo sólido. Vou selecionar a opção Make Comp Size para ele pegar as mesmas configurações da minha composição e vou adicionar aqui uma outra cor e clicar em OK. Temos aqui agora o nosso sólido. E para criar um texto dentro do After Effects é muito simples. Lembrando que aplicações de textos no After Effects são quase que infinitas. Então hoje eu vou falar um pouco só a parte básica. E com o atalho Ctrl T é possível abrir a ferramenta de texto ou através aqui da barra de ferramentas. Vou clicar num ponto qualquer aqui da minha composição e vou adicionar um texto. Temos aqui o nosso novo texto e à direita temos a caixa relacionada às configurações dele. Se você selecionar a ferramenta Move To e clicar sobre o texto, é possível posicionar o cursor do mouse sobre essa primeira parte de escolher a fonte e ir rolando a barra de rolagens e note que a fonte vai variando. Aqui temos também outras configurações, como por exemplo o tamanho da fonte, o espaçamento de letras, se tiver duas palavras uma em cima da outra, esse espaçamento vertical e tem também espaçamento horizontal, tá vendo? Aqui também temos outras configurações relacionadas ao texto, por exemplo, se ele vai ficar um pouco mais contraído, se ele vai ser um pouco mais largo, isso tanto na vertical quanto na horizontal. Temos aqui também embaixo algumas opções, na qual podemos deixar ele como negrito, itálico, definir se todas as letras vão ser maiúsculas, se só a primeira letra vai ser maiúscula e minúscula. São alterações muito simples. Também podemos definir a cor e mudar ela clicando aqui nesta parte, na Fill Color, ou ainda até adicionar uma stroke que nós chamamos, né? Stroke, para quem não sabe, é essa borda. Então se você clicar, você pode selecionar a cor da stroke e aqui fazer as configurações dela. Para mim não é o caso, então eu vou apenas deixar o texto do jeito que está. E também é possível adicionar efeitos nesse texto, como por exemplo o Drop Shadow. Vou escrever Drop aqui na parte de Effects em Presets e aqui vou clicar e aplicar sobre o texto na composição. Também era possível fazer isso jogando aqui na timeline. E aqui nós criamos uma espécie de sombra, onde é possível, por exemplo, definir o ângulo que essa sombra vai ser projetada, a opacidade dela, a cor da sombra, a distância que ela vai ficar do seu texto. Também podemos esfumaçar ela aqui na parte de Softness. Tudo isso pode ser aplicado aqui no Drop Shadow. Agora eu vou ensinar um recurso bem legal, que é o recurso de partículas. Mas antes, eu vou setar essa layer como 3D e vou criar uma nova câmera. Creio eu que você já sabe do que eu estou falando. Vou manter as configurações de 50mm mesmo. Se você não lembra o que eu fiz, é aquela parte de câmera 3D que eu tinha ensinado. Então agora, podemos movimentar aqui a nossa camada de forma 3D. O que eu vou fazer agora é criar outro sólido, dessa vez da cor preta. E aqui, dentro desta camada, eu irei aplicar o que chamamos de partículas. Aqui no Effect and Presets, vou digitar Particle. Aqui temos 3 tipos. A interessante para este vídeo é esta do meio, CC Particle World. Vou aqui solar a camada para melhorar a visualização. E o que são partículas? As partículas podem ser usadas de diversas formas, como por exemplo como uma espécie de textura. O próprio nome já diz o que ela é, são partículas, poxa. São uma espécie de texturas em 3D, onde podemos ter diversas aplicações. Hoje eu vou mostrar uma bem simples e eu acho que vocês vão entender melhor na prática, então só vai me acompanhando. Aqui na parte de Effect Controls, temos diversas alterações para uma partícula. A primeira é de Gradient Guides, e aqui eu não vou mexer em nada, porque é só para orientação mesmo do efeito. Temos aqui o Birth Rate, que vai definir a taxa de partículas que será aplicadas quando ele nascer. Porque digamos assim, as partículas elas vão surgindo, nascendo e morrendo. Elas aparecem e depois desaparecem. Então toda ou grande maioria das configurações vai ser baseado nisso, no Birth Rate, que é quando ela nasce, digamos assim, e depois quando ela morre. Aqui, por exemplo, temos a parte de longevidade, ou seja, definimos a duração disso aqui.
em segundos, lembrando. Pode ser mais longa, pode ser mais curta. Temos a parte de Producer, que é para definir a posição dessa partícula, mas aqui no meu caso não é interessante mexer em nada. Podemos mexer em vários ângulos, em vários eixos. Aqui no Physics, temos algumas opções bastante legais. Temos essas aqui. A primeira dela é de Animation, onde podemos definir como vai ser essa animação, né, da partícula. Por exemplo, aqui tá como se fosse uma explosão, tá vendo? Ela começa e depois nasce. Mas poderíamos, por exemplo, colocar esta opção, onde teríamos espécies diferentes do comportamento da partícula. E aí eu te indico a dar uma pesquisada em cada um, é bem legal. E aqui podemos definir as propriedades dessa animação, como por exemplo a velocidade dela. Aqui a gravidade é bem legal porque conforme nós alteramos esse padrão, a forma como essa partícula será distribuída também irá alterar. Ó, note que mudamos a gravidade e a partícula vai também mudar a angulação, onde vai acontecer. Temos aqui a resistência, que definimos essa abertura da partícula. Esse extra e extra angle não vou citar agora. Aqui embaixo temos a parte de floor, onde vamos supor que eu queria que essa partícula fosse aplicada embaixo do chão, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, na Particle Visibility, poderíamos alterar isso. Above floor, after floor. E aqui, ó, note que ela foi para baixo, da onde tem essa grade de referência. Poderíamos colocar no all, que ficaria em tudo. Temos a parte de Render Animation e a Floor Action, que também vai alterar a distribuição dessa animação. Esses dois aqui eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Temos a parte de Particle, e aqui nós vamos definir as configurações da partícula. Por exemplo, na Particle Type, a primeira opção apresentada, temos aqui a chamada Line, porque ela é uma linha. Mas colocarmos em Star, olha só, mudou a forma da nossa partícula. Ela virou uma espécie de estrela. Poderíamos colocar, por exemplo, formas geométricas, como um cubo. Tem várias formas que podemos aplicar aqui. E aqui era possível até adicionar uma textura, mas não vou fazer isso. Aqui, particularmente na opção do cubo, podemos definir a velocidade de rotação desses cubos e mudar aqui como será o movimento que eles irão fazer. Esse birthday size vai ser o tamanho que a partícula irá nascer, e o death size é o tamanho que ela vai morrer, digamos assim. E aqui também temos um size variation, que é a porcentagem de variação deste tamanho. Também temos a max opacity, que vai definir a opacidade geral aqui desses cubos. E também é até possível definir a cor. Por exemplo, essa birth death, ela vai mudar quais são as cores. Tem opções de partículas que é possível fazer isso, outras também não tem. Aí depende de qual partícula estamos trabalhando. E é mais ou menos assim. Vou desmutar. E agora, observando aqui, temos a nossa partícula. Se eu mudasse a câmera, por exemplo, vou colocar aqui o meu sólido para baixo do texto antes. Então aqui, se eu fizesse um Orbit Camera, note que podemos mudar a câmera junto com a partícula. Isso é uma aplicação mais simples, mas trabalhar com partículas pode deixar o seu texto muito mais atraente. Aqui eu estou ensinando bem a parte básica, depois terá vídeo específico mostrando mesmo como fazer um efeito utilizando esses recursos, mas aqui é só para vocês aprenderem. Espero que você tenha gostado. Eu sei que esse assunto é um pouquinho complexo, então se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa aquele like e até a nossa última aula do curso. E até mais. Falou!